de coworking. Um espaço onde as pessoas poderiam alugar, né, durante um determinado período, um espaço colaborativo, um espaço de compartilhamento, um espaço para ser utilizado para os empreendimentos que estão surgindo. Funciona assim: o empresário escolhe se quer alugar uma sala ou apenas uma mesa. A estrutura oferece todo o mobiliário, telefone, internet e outros itens de trabalho. Aí é só sentar e trabalhar. Eu acho que o ambiente é legal, pessoas diferentes, profissões diferentes, você sai no corredor, tem advogado, arquiteto, proporciona um ambiente interessante. Essa empresa de recrutamento há muito tempo não sabe o que é ter que alugar uma sala e preocupar com tantos detalhes. O custo-benefício desse tipo de estrutura é muito bom pra gente. Se a gente fosse ter um escritório próprio, não viabilizaria a questão financeira. Não valeria a pena. A sala de reuniões é dividida entre os empresários, assim como os banheiros e a sala de espera. Eles também dividem o serviço da secretária e da copeira. E já está tudo incluído no pacote que cada um escolhe para a sua empresa. E acreditamos que isso, além de ser uma redução de custos para as empresas, é um momento estratégico para você poder fazer negócios, parcerias, desenvolver networking. A hora do cafezinho também é compartilhada. Oportunidade até para, quem sabe, fechar negócios. Pessoal, o que eu estou mostrando agora para vocês é a palestra de coworking, aqui no Coworking Day da Sítios. Quem vai falar é o Dr. André Luiz Junqueira, que é advogado, direito imobiliário, e o publicitário Rafael Junqueira. Os dois têm a empresa Junqueira Consultoria. E eles são clientes da Sítios, eles utilizam o espaço de escritório compartilhado, utilizam um plano de escritório virtual. E eles vão falar um pouquinho da experiência deles. Eles estão apresentando agora um videozinho, né, sobre o que é o coworking, o que é o escritório compartilhado. E vamos agora começar realmente a ver a palestra, ver o que eles têm para contar pra gente. Vamos lá, voltar pra sala. Vocês já viram como é que é um espaço de coworking, né? Aqui é um espaço de coworking. Mas o que é coworking, na verdade? Coworking é um modelo de negócio que já está figurando no Brasil há mais de 7 anos, tá? Que ele tem a ver com o seguinte: um compartilhamento de espaço de recursos de escritório. Você tem uma empresa de coworking que praticamente ela vai te dar todo o utilitário, todos os equipamentos, o ambiente próprio para o desenvolvimento de empresa. Ao invés da empresa pagar aluguel, pagar funcionário, porque você tem uma recepção que você não paga diretamente eles, você não paga encargo trabalhista deles. Você tem esse retorno, você tem internet, você tem um ambiente ao qual você tem sala de reunião, uma sala de recreação, você tem contato com outras empresas neste ambiente, como foi até ali ilustrado. O ponto do coworking, o ponto de um escritório de coworking é justamente de reduzir esse custo que muita empresa tem. Um caso de exemplo para advogado, para começar seu próprio escritório, é caro, pra caramba, é muito caro. Ele vai penetrar no mercado logo de início, e muito advogado ele tem em mente de empreendedor também, já quer sair da faculdade. Eu quero fazer, mas não tem nem dinheiro para pagar um básico. Ele tem que entrar num escritório de advocacia e ir batalhando para... Será que um dia eu vou ter um escritório de advocacia? Você já pode fazer isso hoje em dia. E com um custo menor. Lembrando sempre que cada espaço de coworking de escritório tem sua tabela de preço, seu leque de... Não é uma padronização nesse sentido. Existe uma padronização no espaço, sim. Então, digamos que o segmento do advogado é uma ampliação. Mas isso amplia para todos. Eu estou falando de advogado porque a gente vai falar mais de coworking para advogados. Mas você tem uma área específica para publicitário, para arquiteto, para a área de TI. Você pode pegar todos esses profissionais e ter um ambiente multidisciplinar, né? Nesse sentido. Você pode passar para o segundo slide. Bem, ficou claro o que é coworking? Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém quer colocar alguma colocação nesse sentido? Não? Bem, como é que funciona o coworking de fato? Você tem um espaço como esse, vamos dar um exemplo em 2 espaços para vocês terem ideia de como é que funciona. O compartilhado em área comum não tem divisória, é uma sala
40 empresas no mesmo local. Não existe divisória nesse ambiente. Tem suas vantagens e desvantagens, vou dizer elas, em respectivo. E tem a particular, que é nesse caso daqui. Você tem uma sala para reunião, uma sala para se reunir, para fazer uma produção, uma sala para você atender cliente, né? Você tem uma sala, tem um espaço recreativo. Existe uma estrutura muito tradicional, como a gente encontra hoje em dia no modelo atual. Só que você tem aquela coisa de recurso, né? Você tem uma redução de custo em questão de cargo, então você tem uma otimização de lucro. Você tem outro ponto também, potencialização de parceria. Quem em um escritório tradicional sai da sua sala e vai no andar de baixo para falar com outra empresa? Ninguém faz isso. É impróprio. Nós mesmos, né, estávamos conversando aqui que nós não temos cultura de fazer isso. A gente não tem essa iniciativa. A gente está vendo, esperando o que está acontecendo. Nesse ambiente, advogado aqui, arquiteto aqui, TI aqui. Como é que você não vai falar com eles? É meio difícil. Como é que está a situação no Brasil? Aí começa. E vem aquela conversa e você vai se conectando com... Vamos nos juntar para fazer um projeto? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo? Aí você começa a juntar uma sociedade ali, processo de networking. Poxa, você é de TI, pode fazer para mim um website aqui daqui a pouco? Você é de publicidade? Vamos trabalhar redes sociais? Começa. E vai. E aí você cria aquela situação de confiabilidade que as pessoas procuram numa conexão. A pessoa não procura primeiro aquela questão de habilidade. Mas eu posso confiar em você? Agora vamos ver a qualidade do seu trabalho. E aí vamos criar esse momento. Esse momento é bom para o laboratório. De uma certa forma, digamos assim, prazeroso. Você faz isso na natureza, né? Você vai geralmente para fazer um co-work, num seminário, numa palestra. Poxa, eu vi você no Facebook, né? Eu não sei o que. Aí você cria esse contato. No co-work não. É um ambiente tranquilo, um ambiente despojado, um ambiente confortável, de uma certa forma. Qual é a vantagem de ter compartilhado em particular? Bem, na prática, depende da sua estratégia de negócio. Depende muito do que você quer. Compartilhado é um ambiente, praticamente é esse daqui. Eu não tenho aqui do particular. O particular vocês podem ver, assiste um todo. Isso daqui é o compartilhado. Todo mundo está em todo local. Eu estou na sua estação de trabalho, mas eu não sou da sua empresa. Então, assim, ao mesmo tempo que o compartilhado ele permite, promove um network melhor, e você vai ter muito mais contato, você está toda hora em algum momento, você troca uma ideia, puxa, você tem isso daqui, vamos juntar, e dessa forma, você tem um lado negativo, até extremo, você está exposto. Lembre-se que você não está vendendo só seu produto, você não está numa barraquinha de venda, você está com a sua produção, e sua equipe, e suas ideias ali na exposição. Então você tem que ter uma estratégia de sigilo. Então, ou você não tem essa estratégia e você já tem a ideia de que você vai fazer uma colaboração, ou você não entra num ambiente desse. Né? Para pontuar, advogado nesse ambiente não dá. Não dá nem para ele poder produzir, e não dá para ele nem receber, porque um ambiente assim ele pode ser melhorzinho desse jeito. Tem aqui uma empresa de co-working, somos Goma. É impraticável para qualquer assunto de sigilo. Lá parece que eles cobriram uma caverna e entraram, porque você tem um ambiente completamente, não tem uma estética, é pé de chão de fábrica. E mesmo que não fosse desse ambiente, todo mundo nessa sala, mesmo assim. Então vai depender muito do seu conceito. Você quer um trabalho colaborativo, quer criar uma parceria? É um bom ambiente. Agora, privativo é o nosso tradicional. Só que você encontra uma outra pessoa de outra área aqui, poxa, tem cara de design aqui, tem cara de arquiteto aqui, tem juiz aqui, tem policial aqui, tem de tudo. Então você tem um universo de possibilidades também. Só que na privacidade, nas salas privativas, você tem um ponto de recepção. Ainda mais quando qualquer classe de cliente tem atendimento específico e personalizado. Então a sala privativa, ela é a melhor para quase todos os segmentos, de uma certa forma. Sala compartilhada é para cara de designer, cara que quer criar, ele quer fazer reurbanização de cidade. Então é um cara que está despojado, pode pegar minhas ideias que ela é pública, literalmente. Mas são ambientes, assim, eles têm as mesmas características. Cria networking, cria um ambiente interativo, uma troca, um ganho, existe, tem uma existência nesse sentido. A outra vantagem é que já existe coworkings, segmentados, né, que é o caso que a gente estava conversando aqui, coworking voltado, escritórios virtuais voltados para o espaço jurídico. Ou seja, você entra e
ele vai entender todo o seu linguajar lá dentro. Ele sabe fazer visita fórum, emissão, tem equipamentos, softwares jurídicos já instalados no escritório. Ou seja, você fica todo amparado. Se você me perguntar se existe algum aqui no Rio de Janeiro, eu ainda não sei porque é uma ampla, tem uma rede ampla. Mas eu conheço 2 de referência, um em Brasília, que se chama 4 Legal, e um outro em São Paulo, que é 2K Works. Esse eu sei que trabalha 24 horas por dia. Então é um escritório que te permite essa flexibilidade de horário. Né? Essa é a ideia do coworking. Flexibilidade de horário, network, redução de custo, otimização e cocriação de uma certa forma. Né? E eu digo que a desvantagem de ambos os 2 lados é dependendo de... não considere coworking como um projeto milagroso. Tá? Não é uma coisa assim, está tendo crise, vou para o coworking e vai me reduzir o custo. Espera, você tem que ter um planejamento para isso. Coworking não é só infraestrutura, é perfil da pessoa. Você tem perfil de ser uma pessoa flexível, de horário, você sabe que você vai ter que fazer suas próprias prioridades, não vai ter alguém necessariamente te comandando ali. Você vai ter que estar seguindo para criar uma sinergia no processo e uma produção nesse sentido. Porque senão não anda. Você não vai ter redução de custo, você vai ter aumento de custo, na verdade. E é uma estrutura que realmente precisa de um perfil desse tipo, é um perfil de empreendedor no final das contas. Você não precisa ser na prática, mas você precisa ter. Eu quero criar porque eu estou dentro nessa, eu estou conectado com esse processo. Tá? Agora eu vou passar mercado de coworking no Brasil. Antes de passar, alguma dúvida? Querem falar alguma coisa? Tiver alguma experiência, querem compartilhar? Não? Tá ok. Vamos falar de coworking no Brasil. Eu, sinceramente, quando eu estudei um pouco sobre coworking, fiquei bastante abismado em relação a como é que o mercado no Brasil já tornou isso não uma moda, mas uma tendência enraizada, tá? Porque ela já está mudando a nossa economia nesse sentido. Hoje, em 2016, só para dar um choque, existem 378 espaços ativos de coworking no Brasil. São 378 empresas que fornecem espaços assim. E imagine quantas empresas estão nelas. Outras, cerca de milhares, já estão indo para elas. No ano de 2011, que foi a primeira penetração de mercado nesse sentido, tinha 12 espaços. Cada ano foi aumentando. No primeiro ano é meio entusiasta. Deve ser alguns poucos. Pode ser de uma área. Geralmente eles associavam o coworking com área de tecnologia. TI. TI design. TI design. Para qualquer outra área é impraticável, impossível, não é possível. Só que em 2012 provou que 40 novos espaços foram criados. Peraí. Tem alguma coisa acontecendo. O mercado está se tornando mais maduro nesse sentido. Em 2015, que foi o ano de crise, literalmente, 180 mil empresas pediram recuperação judicial, 72 espaços novos. Ué, não está em crise isso aqui não? Quer dizer, claro, tem o seu planejamento. Lembre-se disso, sempre tem um planejamento. Porém, é uma redução de custos significativo. Vocês imaginem como é alugar só alugar um espaço aqui no centro da cidade é caro. Eu estou falando só aluguel de espaço, não estou falando nenhum pagamento a mais. Você tem uma redução nesse sentido. Bem, mas quais são os mercados hoje em dia? Quais são os setores de mercados hoje em dia que adotam coworking? Bem, em primeiro lugar, as consultorias. Todo tipo de consultoria. Consultoria advocacia, a consultoria de publicidade, design, consultoria de coaching. 65%, quase 70%. Essa pesquisa é do começo do ano. Então eu imagino que isso já aumentou um pouquinho. 65% em primeiro lugar adotam esse estilo de coworking. Em segundo lugar vem publicidade e design. Mas também não seria por onde, porque eu já trabalhei em agência, e a agência é coworking. Literalmente, ele já adotava esse modelo há muito tempo. É uma sala, reunia, vamos conversar, tá, área de TI, faz isso aqui, você vai fazer isso agora. Não tinha essa questão de divisão, faz isso, o fulano já foi para casa. Não existia isso, era um congresso que acontecia nesse sentido. Em terceiro lugar, vem a área de marketing e serviços de internet, com 45%. Quer dizer, né, existe um abraço nesse sentido, né? Eles já vão para essa área. Eu quis citar, quarto lugar, advogado, 38%. Quer dizer, é bastante. É bastante porque
Eu me lembro até de uma... Quer falar alguma coisa? Não. Ali ficou em terceiro lugar, no caso, né? Que é consultoria, publicidade e advocacia. Eu não cheguei a colocar ali de marketing, porque aí muito espaço. Sim. Aí eu queria já dar logo uma ênfase. E sim, ali no caso ele é em quarto lugar, mas nem sei se agora ele está no 38%, até aumentar Deve ter aumentado mais um pouquinho, né? Com certeza. Até porque, só para vocês terem uma ideia, só neste ano São Paulo teve 53% de crescimento em espaço de coworking. Só nesse ano, eu não estou falando dos 7 anos que ele está aqui. Então 53%, isso ainda somados no começo do ano. Quer dizer, a notícia, essa fonte da Movelo, que é junto com a ANSEB, que é a Associação de Escritórios Virtuais e Coworking do Brasil, lançou isso em janeiro de 2016. Foi no começo do ano, eles já tinham identificado esse crescimento. Rafael, esses números já estão desatualizados. São cerca de 800 espaços compartilhados no Brasil. Exatamente. Foram contabilizados, 800. Porque tem a divisão da nomenclatura também entre coworking e escritório virtual, mas que acaba sendo escritório compartilhado. São 800 cadastrados. Isso não me deixa mentir que está crescendo bastante. O dobro do talento. 100%. Né? A pesquisa foi finalizada semana passada. Ou seja, né, já perceberam que há um fundamento nesse processo. O coworking, ele não é assim, será que vai vir? Não, ele estabeleceu. E já perceberam que já mudou esse tipo de valor. Né? Mas ainda vale falar que foram criados 10 mil novos postos de trabalho. Que não é vaga, tá? É posto de trabalho. Quer dizer, foram criadas novas funções nesse processo. Então a economia, ela ganhou com isso. Uma parte está tendo crise, mas a outra parte está dando um contorno. Ela está criando um estabelecimento nesse sentido. Bem, eu acho que terminou a minha parte. Terminou a minha parte para falar. Mas é só... Tá tudo certo? Tá tudo ok? Tá ok, então. Muito obrigado. Que bom. Obrigada. Parabéns. Obrigado, Natal. Bom, pessoal, agora eu vou puxar o gancho do marketing, né, que é a estratégia, a questão do mercado e tudo mais, aquela visão general que o marketing tem de ver tudo, e puxar direto para a advocacia. Primeira colocação que eu faço. Tudo isso que o Rafael falou, dessa ideia de privacidade, compartilhamento, traço de cultura, que a gente estava até conversando um pouquinho antes, a gente tem diversos obstáculos quando a gente fala de advocacia e escritório compartilhado. E o primeiro que tem, e aí eu repassando para vocês, o meu receio, antes de iniciar um negócio desse, é de avaliar o investimento desse tipo de negócio. O que é a ideia? Não sei se vocês se lembram da OAB, antigamente daquele escritório compartilhado, muito parecido com caixa de banco, atendimento de supermercado. Por mais que tenham até melhorado, colocaram lá no 8º andar, tem escritório de salas privativas e tudo mais, tem diversos limites, mas é aquele atendimento estilo Defensoria Pública, estilo PROCON, estilo Núcleo de Prática Jurídica. A gente associa muito o escritório compartilhado com esse cenário, e o cliente também. E isso, para o atendimento de advocacia privada, é inviável. Lógico que esse formato ele tem um objetivo: atendimento de pessoas sem condições, de baixa renda, ou seja, não podem escolher. Quem atua, geralmente, não são consultas cobradas, geralmente é atendimento gratuito. Mas eu posso ir no da OAB e posso cobrar a consulta. Dificilmente se cobra. Para atender naquele ambiente, mas eu consegui, tá bom, 1 em 1000, eu não consigo me sustentar com uma consulta em 1000. Então, em via de regra, é um atendimento de graça. E não tem sossego, não tem privacidade. A pessoa está falando do lado. É que nem reclamações que a gente faz com uma agência de banco. Às vezes eu estou no caixa, o outro está do lado. Aí você nota até que as agências estão aumentando um pouquinho o caixa, botando um vidro para ter algum tipo de privacidade, mas ainda não é uma privacidade muito boa. Eu estou mexendo com dinheiro ali, eu estou falando, e eu estou falando alto. A pessoa está escutando, o ideal é um ambiente privativo. Mas o ambiente privativo custa, né? E o banco, claro, apesar dos lucros e tudo mais, não quer gastar. Muito mais nós, mas a gente precisa disso. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que ver.
Um escritório compartilhado, dessa forma, como o Rafael falou, eles colocam uma tábua aqui. Vocês estão trabalhando nos seus negócios, e eu aqui, para a advocacia, é inviável. Inviável. Eu tenho que ter algum ambiente privativo. Aí, para quem não conhece coworking, vai pensar, então coworking não serve para mim. Escritório compartilhado não serve para mim. É aí que não. Tá? Porque o mercado ele se adapta para essas necessidades. O que a gente precisa? Vou passar aqui. Primeiro, entender que o coworking, eu tenho várias formas desse compartilhamento. O outro compartilhamento, como a gente tem aqui, como a gente tem em várias outras empresas, é o compartilhamento com reserva de sala. Então, eu tenho uma sala reservada para atendimento. Eu marco, ou porque eu tenho uma sala cativa, ou porque eu tenho disponibilidade de tantas horas, eu vou lá e marco uma sala, a prova de som, porque eu tenho um mínimo de privacidade. Preciso ter. Mas ainda estou dentro de um ambiente compartilhado. Por quê? Essa sala eu estou alugando num ambiente maior, ou estou compartilhando com outras pessoas que vão usar em outros horários. O atendimento, eu posso cobrar. Certo? Na verdade, eu para receber no meu escritório, via de regra, eu estou cobrando pela hora que eu estou trabalhando. Então, como que eu vou receber o cliente para... Aí eu vou cobrar uma consulta e eu estou no cafezinho atendendo. Não é o padrão da advocacia. Não é o padrão que a gente exige, o cliente exige. E mesmo que você ache, não, eu não exijo, não, mas o cliente exige, eu não posso destoar muito para aquilo que é a realidade. Tá? Por mais que a gente ache que, legal, poxa, o coworking, o marketing está nos luz, para ele conversar, publicitário, trabalhar um do lado do outro. Advogado não, até porque as questões que ele discute são sigilosas, são privadas. Não tem isso de falar, sabe o que o meu cliente fez? O Joãozinho xingou o outro. Pode fazer até essa conversinha no botequim, mas no escritório, pelo amor de Deus, não tem cabimento. Isso além de ser antiético, é totalmente falta de cortesia, falta de etiqueta. Atendimento com privacidade e atendimento com sossego e confortos ideais. Estou dentro de uma sala. E vai, recebe, recepção, vai para lá. Isso é o que eu tenho que procurar no escritório compartilhado. Só que eu só saber isso ainda não adianta. Tá? Isso é só para a gente já ter a ideia de que tem estilos diferentes de compartilhamento. E aí eu vou avaliar qual que é o escritório que atende aquilo que eu preciso. E eu preciso disso. Mas não, repito, se vocês fogem disso, vocês vão ter alguns problemas. E eu vou lhes explicar por quê. Na verdade, quando o cliente lhe procura e você está num ambiente compartilhado, se você tiver uma sala reservada, não necessariamente ele precisa saber que é um escritório compartilhado. Se você levar ele para dentro de uma sala, para ele é transparente. Né? E aí eu vou falar que o aspecto que gira em torno de tudo isso, desse ponto, é a credibilidade. Sim. Esse que é o problema. É o fato de que esse escritório, o advogado está no escritório compartilhado, nem dinheiro para pagar a sala ele tem. Como que ele vai me atender? Ele não é bem sucedido. Deve estar no início de carreira. Está no escritório compartilhado. Ele não vai assim, deve ter advogados melhores. Ele não... É o que o cliente sente. Como que eu tento contornar isso? Porque isso existe e é fato. A gente tem que ver isso como uma realidade. Primeiro, é vocês sempre tentarem preservar ao máximo o nome de vocês. Se o cliente vai até você porque você tem um nome, isso tem peso. Não quer dizer que isso vai tornar irrelevante todos os outros pontos. Não. Mas isso ajuda muito, porque é o crédito que você já leva junto com o nome. É o valor agregado que você tem. Como um produto. Sala privativa. Qualquer ambiente que eu atenda que não seja privativo, ataca a minha credibilidade. Por quê? Eles pensam de forma indireta. Se ele não tem o suficiente nem para ter uma sala privativa, ele não tem o que é suficiente para me representar, para me defender. Porque ele não é bem sucedido. É sempre a ligação de que, se eu não tenho sede própria, se eu não tenho o suficiente para ter
eu julgo a eficiência desse profissional pelo que ele tem. Ah, mas ele ganhou uma causa. Então, isso pode ajudar a questão do nome. Ele é PS. Telefone privativo. Muitos escritórios compartilhados para advogados não tem um telefone privativo. Tem que se avaliar isso com cuidado. Eu ligo para o escritório, aí o escritório tem um atendimento padrão. Escritório de advocacia. É quase certo que quando a pessoa fala isso, é um escritório com um monte de advogados. A visão do cliente é o seguinte: esse escritório, quando ele pensa nesse sentido, aí isso é como se fosse um promo-info, um infoshop do edifício central. Eu abro uma sala, tem um monte de divisória, e só que em vez de estandes de informática, eu tenho um advogado. E muitos fisicamente até são parecidos assim, embora até com salas fechadas. Isso é importante vocês avaliarem. Eu tenho algum telefone que é privativo, todo escritório compartilhado, eu não posso ter uma linha. Ah, eu não tenho isso. Será que não é adequado você ter uma linha então própria? Avaliem isso com cuidado. Porque vocês vão ter fornecedores e fornecedores. Vocês vão ter alguns que têm isso, outros não. Transparência. O cliente, via de regra, boa parte deles, dependendo do nicho de clientes que você atua, ele nem nota que é compartilhado quando você tem um tipo de estrutura, como essa, que a pessoa chega, tem a recepção, está marcado, eu chego na hora e atendo o cliente numa sala privativa. A grande maioria. Mas qual que é a cautela que eu dou aqui para vocês? Não escondam do cliente. Não é vocês divulgarem os 4 campos, os 4 ventos, que eu tenho escritório compartilhado. Não precisa ser isso. Mas também não precisa negar o fato, esconder o fato. Por quê? O cliente não é burro. O cliente observa. Ah, mas os meus clientes são mais humildes. Não subestime o seu cliente. Não subestime. Por quê? Mesmo no ambiente compartilhado, no corredor, todas as áreas comuns não tem áreas comuns, tem. Ele vai passar, ele vai interagir, ele vai ouvir as pessoas falando. Aí no ambiente de coworking, por mais comedido, por mais cuidadoso que seja o local que é administrado, um outro fala. Olha, tem uma consulta ali, aí está falando do arquiteto, falando de informática. Isso aqui não é escritório de advocacia. Ou está falando assim, o doutor tal, esse doutor tal não trabalha, ele trabalha sozinho. Como que ele trabalha? Ele vai conseguir juntar fatos, e aí vem um problema para a credibilidade. Ele vai se sentir enganado. Ele vai pensar no seguinte: por que ele escondeu isso? Aí vem o maior temor do cliente. Ele vai pegar meu dinheiro e vai fugir. Porque o escritório compartilhado, ele tem muito desse preconceito. Peraí, o André Luiz Junqueira está nesse escritório compartilhado? Ah, eu já sei por quê. Ele não quer se estabelecer, porque quando ele precisar fugir para as Ilhas Caimã com o meu dinheiro, ele vai embora. Veja que esse é sempre que a gente contrata algum serviço, a gente tem esses medos. Qual que é serviço? Serviço. Por quê? Diferente do produto que eu pego, serviço eu não pego. Ele é abstrato. Então eu já tenho esse problema sempre. Eu tenho um preconceito natural e por diversos motivos contra advogados também. Às vezes uma má experiência que o cliente teve com um advogado, o que se ouve às vezes nos jornais, às vezes dá uma amplitude desnecessária para casos ruins da advocacia. Então ele já tem um temor, meu Deus do céu. E outra coisa, ele não entende, a maioria deles não entende. Eu mesmo acho que o processo civil é um monstro. Ainda mais o cliente. Peraí, o que acontece lá? Assim, para mim o Poder Judiciário, o funcionamento dele, não a qualidade de juiz e tudo mais, mas o funcionamento dele é que nem fazer linguiça. Ele não quer saber o que tem lá dentro. Por quê? Pô, misterioso demais, complexo demais. Eu tenho receio daquilo que eu não conheço. Se eu venho com isso, peraí, André está no escritório compartilhado, essa informação já está clara. Eu não escondo isso dele. Não preciso colocar em tudo que eu falo, meu escritório ali, aí do lado compartilhado. Não preciso.
necessário. Mas lembre-se que você escondendo do cliente pode ser perigoso. Não quer dizer que os prestadores de serviços que vocês contratarem, o escritório compartilhado, não contribua para vocês esconderem, tá? Na verdade, eles seguem os scripts que vocês determinarem. Se eu pedir, olha, Márcio, nunca fale que meu escritório é compartilhado, ele vai respeitar, tem um contrato. Tá bom. Mas tem coisas que ele não vai controlar. Como que ele vai controlar os olhos do cliente? Ele vai juntar as informações. E questão simples, é só ver no Google qual é o endereço do André e de várias outras empresas. Estão todos no mesmo andar? Andar grande? Puxa. Tá vendo? Então, assim, tenham esse cuidado, tá? Tudo a gente tem que fazer com que a credibilidade ela seja, no mínimo, afetada. Pode passar. A avaliação de como que é a empresa que pode te atender melhor. Vocês vão ver, tem vários no mercado, pelo menos os que eu conhecia antes, e realmente, porque às vezes também nem tinha, né? Porque teve um aumento realmente monstruoso de tipos de coworking, estilos diferentes, decorações diferentes, então isso até não tinha mesmo. Mas eu me recordo uns 5 anos, eu fui para um escritório compartilhado, fui avaliar, os colegas que iam fazer, não, vou fazer um escritório compartilhado aqui para fazer os atendimentos extras fora do escritório, a gente não tinha dedicação exclusiva, para fazer. Como que era? Era uma advogada que administrava tudo. Ela tinha o escritório dela, ela subdividiu e administrava. Tinha uma recepção única, não tinha telefone para cada um. Anotava recado, atendia com o escritório de advocacia. Achei aquilo ali horrível. Não que não estava, até estava arrumadinho, tá? Eles tinham cuidado de limpar e tudo mais. Mas horrível, péssimo. O que apareça ruim é por causa da questão da privacidade, falhava nisso. São pontos que a gente tem que prestar atenção. Tá? A decoração até que estava boa, não era esse padrão, mas estava boa, estava arrumadinho. Assim, se fosse a minha sala, tá bom, ok. Tinha um custo muito menor do que alugar uma sala, é o que atrai, lógico, mas não atendia os clientes. E aí o que eu tenho que avaliar? Primeiro, para trabalhar ali, tem alguns ambientes que servem, eu poderia ficar ali o dia todo, ou só marcar a hora e vou lá na hora, atendo o cliente e volto. Faço uma reunião e volto. A grande maioria permite essa flexibilização. Eu tenho que avaliar o que eu preciso. Primeira coisa que você tem que pensar, qual é o tamanho do escritório de vocês? Dependendo do tamanho, se vocês têm estagiários ou pessoas que precisam de supervisão, vocês precisam de uma sala cativa. Por quê? Eu não posso botar em estilo home office um estagiário. Lamento, por melhor que seja um estagiário. Não tem como. O estágio supervisionado, ele tem que ser supervisionado. Como que eu vou supervisionar à distância? É difícil. O home office já é um desafio por si só. E eu tenho responsabilidade com o meu estagiário. Trazer ele, tem que ficar ombro com ombro. Eu tenho que ver. Tem até aqui. Aqui tem escritórios que fazem isso. Tem estagiários, tem um limite de trabalho, tem volume de pessoas que precisam de supervisão. Então eu tenho que ter uma sala. Agora, estou sozinho, sou autônomo. Preciso ter uma sala cativa? Não. Não preciso. Ah, não, eu preciso. Por quê? Porque eu moro em Campo Grande e eu trabalho no centro. Para mim é melhor. Tudo bem, ver situações pontuais. Mas não é porque eu preciso supervisionar alguém. Não, porque sou eu mesmo, posso trabalhar em casa. Isso tem que ser avaliado. Será que esse ambiente de coworking me dá a possibilidade de uma sala para incluir essas pessoas lá dentro ou não? Antes isso seria repetitivo, pelo menos pelo que eu sabia. Eu pensei que não é possível colocar tanta gente no local. Depende do local. Você tem que ver o local. Ah, eu tenho 10 pessoas para colocar. Você vê, de repente, o ambiente de coworking permite isso. A sala aqui é grande, ó. Aqui cabe, olha quantas pessoas cabem. Isso para trabalhar. Não necessariamente para atender clientes. Posso atender num ambiente assim. Mas, lembre da privacidade. Mesmo que seja um ambiente de coworking, que é só seu, está só a sua equipe, o cliente não gosta.
Tá? Ah, mas é frescura. A gente não gosta. Se é frescura ou não, é outra coisa. Mas lembre-se, o que a gente quer é receita, é resultado. Então a gente não pode ignorar esse sentimento deles. Os clientes, como que é o tipo de cliente que vocês têm? Trabalhei 10 anos no escritório de advocacia focado em condomínios. O que mais aparecia era síndico sem marcar. Por quê? Vinha por indicação da imobiliária e a imobiliária falava: vai lá, tem advogado de plantão. Aquele regime de trabalho, atendimento sem hora marcada, eu vou ter que botar alguém plantado aqui. Eu tenho que ver se esse coworking me dá essa possibilidade. Agora, se não tem, é só horário marcado, não precisa ter uma sala fixa. Não precisa, a princípio. A não ser que para a sua segurança você prefira deslocamento do profissional. Não é no meu caso, moro na Tijuca. Eu vim para cá 15, 20 minutos. Então, para mim está ótimo ficar sem sala fixa. Precisa de arquivo de documentos? Você tem escritório, já tem alguns anos de escritório. Você pode já ter um arquivo pesado de documentos. Papel. Pode precisar de uma sala para colocar o arquivo, colocar os documentos. Aqui, recomendo uma ponderação. Os processos agora são eletrônicos. O futuro, presente, futuro, são documentos eletrônicos. Com licença. Você me entende? Documentos eletrônicos. Não vamos ser apegados demais. Tá? Não, fica à vontade. Aqui está todo mundo em casa. Isso, fica à vontade. Os documentos eletrônicos, eu me recordo no escritório que eu participava, em 2007, teve uma mudança, mudou, acho que foi na travessa do Vidor para Rio Branco. O que mais deu trabalho foi o arquivo. 2.000 processos. Certo? 10 anos atrás. Hoje em dia, mas eu tenho um acervo grande, físico. Trabalho na digitalização. Tem segurança. Esse é o sentimento de nós advogados, tá? A gente quer ser papel, a gente quer ser segurança. A justiça toda agora é eletrônica. Mas o processo ainda é físico. 1 hora eles vão acabar. Vai demorar 1 hora, vão acabar. E quanto mais arquivo vocês têm, papel, mais espaço. Então aí vocês vão precisar de um arquivo. Por quê? Se vocês trabalham dessa forma, vocês se prendem a isso. Se prendem a essa despesa. Então aí tem que ter. Mas mesmo assim pode ser um escritório compartilhado. Mas aí também tem que ver o tamanho do arquivo. Nesse caso que eu fiz, era um negócio que tinha uma assim, você vai reduzir a possibilidade de escritórios compartilhados que aceitam esse tipo de imobiliário. Tem vários escritórios que podem até aceitar o imobiliário do cliente. Mas depende, você tem que avaliar. Às vezes é o próprio escritório que fornece o imobiliário e não pode colocar mais nada. Imobiliário, pelo menos que não prejudique a sala. A maioria deixa personalizar. Mas às vezes os móveis têm algum tipo de restrição. Isso tem que ser avaliado. Pode passar. A atenção que a gente tem que ter. Vejo bem, alguns colegas, você está de esconder que como se fosse uma vergonha. O work, não vou falar com o meu cliente, não. Ele vai pensar que eu sou bandido. Vou falar, vou esconder. Eu me recordo de uma senhora, há muito tempo. Estava ainda no estágio, era 2003, 2002. Ela colocava no cartão dela o brasão da OAB, que não pode, isso é proibido, é infração ética, porque ela atendia lá na OAB. E ela falava para o cliente que ela trabalhava na OAB, ela atendia na OAB. Olha a volta que a senhora dá para poder atender. Tinha dificuldade, ela não conseguia pagar o próprio escritório. Certo? E isso, como o avô falou, para isso, fica ótimo. Um ambiente compartilhado, privativo.
Porque com capital inicial baixo, eu consigo comprar uma estrutura boa, que me atende muito bem. Mas o que eu digo para vocês é que esse não é o primeiro passo. Estou dizendo que, no meu caso, eu não sou iniciante. Se vocês falarem que eu sou novato, vocês vão me defender. Eu já tenho 10 anos de advocacia. Quando eu passei a ter esse modelo de negócio compartilhado, foi uma decisão realmente pensada, e não é um estágio. Eu não estou a economizar, que é uma justificativa ótima também, mas vou economizar para depois alugar a minha sala, até comprar a minha sala. Esse, na verdade, é aquele sonho bobo de todo brasileiro, a casa própria. Tá? Só que tem também do escritório próprio. Aqui. E aí, quando você tem o co-work, você tem que ter os mesmos cuidados como se fosse o normal. Não tem diferença. O co-work é da sua empresa. Então, aí você tem o co-work, tem toda a sua estrutura, aí tem a recepção, maravilha, recepção bilíngue. Aí eu vou para casa, que é negócio, né? Poxa, tá aqui, posso casa, home office. Legal, pode. Aí eu tô lá, tô dormindo até meio-dia. Aí o cliente está ligando, tá deixando recado. Ah, tá bom. Aí eu vejo ali tem recado. Ah, amanhã eu retorno. Aí vai. Por conta dessa flexibilidade, permite porque o co-work é diferente, e aí você estrutura o seu negócio de forma diferente para isso, você às vezes esquece que o cliente é o mesmo. E o cliente, quando acontece isso, você pode ter sede própria, pode ter prédio próprio. Se você não retorna, ele vai bater na sua porta. Ele vai direto. Se ele tem processo, você tem que prestar contas. Tá bom, tem exagero, mas você tem que prestar contas. Os cuidados são os mesmos. Então não adianta. Eu não vou retornar. Você perde todo o benefício do co-work. Ele vai começar a agir contra você. Porque ele vai te anestesiar para aquilo que você tinha que fazer. Normalmente no seu negócio. Não atrase nunca. Eu marco o horário. Eu vou e atraso com o cliente. Isso não pode no normal. Não pode também no co-work. E aí aquele que está escondendo o seu cliente, co-work que é crime, ele vai descobrir. Você chegou atrasado, ele vai ver o pessoal vendo, e ele vai ver que não faz parte do seu escritório, porque alguns estão falando inglês, alemão, outros estão falando. Porque as pessoas passam, porque é totalmente normal. Na recepção, que é uma via comum, as pessoas passam. Isso é normal. Ah, tem no co-work, isso é ruim? Não. Isso não é no seu escritório. Porque o escritório nem recepção tem. Você abre a porta e já está direto na mesa do advogado. Então, tem um escritório compartilhado. Melhor, tem a recepção. Tem que ter. Se eu não organizo meus horários, muita cautela, e isso é uma dificuldade que eu tenho até hoje. Como eu trabalho no home office, aí eu não vou fazer isso agora não. Aí eu vou fazer lá às 2 da madrugada. Eu posso, né? Sou chefe. Não preciso fazer. Esse é o problema. Aí eu quebro meu horário todo. Aí daqui a pouco eu estou acordando às 4 da tarde. Mas os meus clientes estão me ligando. O trabalho que é normal. Tem que ter horário, tem que ter disciplina. Precisa ser exatamente igual. Não, não precisa. Essa que é a vantagem. Eu preciso acordar às 7h30, porque aí dá o horário de tomar banho, ir para lá, e ir para o escritório para bater ponto. Não, não vou precisar. Mas tem que ter essa cautela. E aí é a questão do home office. Se você tem o seu co-work fixo, também tem que prestar atenção no horário. Mas no home office sempre tem mais atenção. Está em casa, aí está com o filho, está brincando com o filho, aí vai jogar videogame. Então, cadê o trabalho? Acabou o trabalho, né? Vai quebrar. Ou seja, não exigir qualquer nível de eficiência menor do que o negócio normal. Pode passar, irmão. Deixa eu acelerar. Financeiro. Eu deixo para o final, porque com todo respeito, o que mais interessa é o financeiro. Com todo respeito, tá? Assim, marketing é importante, porque tudo é ligado e o marketing manda em tudo. A questão do serviço em si, questão de ética, sem dúvida. Mas se não fechar no final do mês, não adianta nada. Eu vou ficar quebrado, não vou conseguir sustentar minha família e tudo que eu estou falando, muito bonitinho, André, mas não dá para manter. Seguinte, se eu tiro o aluguel de um local fixo e contrato um plano de uso de determinada
sala, primeiro, via de regra, eu estou reduzindo a necessidade de capital de giro. Em vez de precisar, por mês, despesas fixas de pelo menos 20 mil para rodar no escritório, não, posso rodar com 10. Dando um exemplo. Por quê? Eu estou colocando nesse plano, eu estou terceirizando as coisas que eu teria que contratar. Primeiro, aluguel, condomínio, secretária, recepção, em alguns casos, recepção bilingue, custa mais caro. E veja o meu caso. Eu tenho alguns clientes que só falam inglês, até tem receita suficiente que bancaria sim uma secretária bilingue, mas por que eu vou gastar uma secretária se eu posso usar esse recurso para contratar outro advogado? Eu não posso pegar esse recurso e pagar, por exemplo, uma adoção para uma advogada. Ou melhor, eu não posso pegar esse recurso e colocar no meu lucro, mesmo que eu tenha condições de pagar. Eu tenho um destino melhor para aquele valor. Então eu não preciso ter esse problema trabalhista, esse encargo, que é pesado, os mais pesados da folha, da sua despesa, é a folha, e a locação. André, mas olha, eu vi um escritório que custa 10 mil reais para pagar a sala. Calma, pensa bem. Aí ele está comparando com outra sala, que custaria 5 mil. Espera aí, esses 10 mil reais, você tem dinheiro, você não está pagando nenhum funcionário. Você está comparando só, você está fazendo uma comparação errada. Você está comparando o aluguel com tudo que o escritório lhe dá. Aí se o valor passou um pouquinho mais, presta atenção, o que você está economizando ali? 2 funcionários? Já passou a 15 mil. Mas ele só ganha 2.500, é o dobro, porque tem verbas trabalhistas. Mas eu não pago as verbas trabalhistas. Tá bom, receba, depois não reclamação trabalhista. Tá? Tem muito brasileiro que gosta de fazer isso, né? Vamos empurrar então a despesa para o futuro. Ele não vai reclamar não. Vai nessa. Em tempo de crise, você acha que as pessoas não vão reclamar? Ou você vai ter que demitir, porque não tem recurso. A pessoa não vai reclamar? Não, porque ele é muito amigo meu. Tá bom, vai nessa, vai na sorte. André, e às vezes quando não é também a questão financeira, como você estava conversando, né? Aí você tem que tirar um horário do seu trabalho para se preocupar com o cara da manutenção que vai consertar o ar-condicionado. A faxineira que vai vir limpar a banheira, a copeira que não veio, o papel higiênico que acabou. Eu olho tudo número. E a minha hora, ela vale 850 reais. Não é 850 reais de que, uma consulta é 850. Não. Mas a minha produtividade no mês, se eu trabalhar, a hora trabalhada em média, é 850 reais. Aí eu chego no escritório e não está funcionando o ar-condicionado. Mas eu estou sozinho. Eu não contratei ninguém. Ou tenho que contratar alguém. Se eu não contratei ninguém, eu vou ter que gastar a minha hora para ligar que o pessoal não tem ar-condicionado. E eu não aguento trabalhar sem ar-condicionado. É impossível. Nem nesse tempo. Eu gosto também de ar-condicionado. Lamento. Minha natureza. É a minha constituição. Eu preciso de frio. Aí eu vou ter que ligar. Vou perder uma hora. Perdi 850 reais. Não interessa. Aí digamos, não, André, você não faz não. Aí eu vou pagar uma secretária para fazer isso. Um administrativo para fazer isso. Eu vou tirar recursos da empresa para colocar no administrativo. Que eu poderia usar num computador, num congresso, num evento, num livro. Atividade fina. Redução das mais despesas físicas, que é local, pessoas. De gastos extras, por quê? Quando tem um imprevisto como esse do ar-condicionado, eu poderia ter que gastar alguma coisa extra. A maioria dos escritórios compartilhados não tem esse gasto extra. É o risco do negócio deles. Eu já pago o plano para eles esquentarem a cabeça. Lamento por eles, mas eu pago isso para que eles façam. Tá? Por isso vocês têm que avaliar escritório para escritório, mas eles fazem isso. E redução de gastos imprevistos. Por quê? Imprevisto acontece, mas não vai ser eu que vou ter que arcar com boa parte deles. Talvez eu tenha com a minha atividade fim, que não interessa ao seu escritório. Mas não as atividades de meio, nosso escritório, do local. Isso faz com que eu posso sim fazer isso dizendo que
tempos de crise, dificuldades financeiras, então eu vou contratar o escritório compartilhado, porque a situação está difícil. Tudo bem, é uma decisão, mas não é a melhor decisão, sinceramente. É vocês avaliarem como um negócio. Será que não vale a pena eu transportar o meu negócio para isso? Por quê? Tá bom, eu tenho um lucro líquido de 20 mil reais por mês. 20 mil reais, dá para um pouquinho mais de aluguel, disso e daquilo. Mesmo assim, usa esses R$1.000 para alguma coisa da atividade fim, vai engrandecer o negócio, valorizar o seu negócio, paga o mestrado da pessoa, o doutorado da pessoa, isso vai melhorar o currículo de todos e vai aumentar o seu preço, o seu ticket. E a redução do tempo. Pode passar aí. E é para finalizar. E nesse tipo de ambiente você tem uma flexibilidade de alterar o seu regime de trabalho. Tá? Vou dar o exemplo do nosso escritório. E é por isso que eu faço falo de compartilhados, não posso associar mais 5 contratações indiretas e 5 advogados. Assim, é pequeno, lógico, mas não é freelance. Todos os meus advogados, os nossos, os advogados, trabalham em casa.